Sejam bem-vindos à segunda temporada do Projeto Greencast. É verdade, cá estamos mais uma vez. Finalizámos a primeira temporada, decidi fazer uma segunda temporada porque acho que reuni pessoas que gostava realmente também de entrevistar, mais soltinhos, mais tranquilos, uma temporada mais curtinha e mais descontraída. E para este primeiro episódio decidi trazer o Padre Fernando. Padre Fernando, para quem não sabe, foi padre da nossa querida aldeia durante 40, quantos anos, Sr. Padre? 43 43 anos, é verdade. Uma figura também bastante importante na igreja da nossa aldeia e que trouxe vários marcos importantes para a aldeia e é o meu primeiro convidado aqui desta segunda temporada. Sr. Padre, desde já agradecer-lhe o convite por estarmos aqui presentes na paróquia aqui de Évora, por nos receber aqui. Relativamente aqui propriamente à conversa e à entrevista, por acaso foi interessante preparar a entrevista porque foi um ramo novo que enverguei aqui na preparação, que, ao contrário de todos os outros convidados que tivemos na primeira temporada. Há certos assuntos, se calhar, um bocadinho mais restritos ou mais. O pessoal não fala tanto, e neste caso por acaso foi um desafio preparar aqui a entrevista, mas queria começar aqui no início, né? Como todas as entrevistas começam, por falar um bocadinho como é que foi os primórdios da sua vida, antes de envergarmos nos assuntos realmente da igreja. Conte-me um bocadinho como é que foi os primórdios da sua vida, o seu início. Portanto, apesar de estar aqui no Alentejo há muitos anos, já lá vão cerca de 70 anos que estou aqui pelo Alentejo. Não sou alentejano, porque sou natural de uma aldeia do concelho de Sabugola, distrito da Guarda, portanto Beira Alta. E parecendo tão longe, pode surgir a pergunta porquê vir aqui para o Alentejo, concretamente para Vila Viçosa ou para Évora ou para Valverde, para a Torrega. Tive aquela frequência natural de uma criança, a escola primária, mas depois surgia, de facto, a realidade, acabando a escola primária, ou seja, o quarto ano do primeiro ciclo básico, como agora se diz, o que fazer, não é? Uhum. Havia sempre aquele desejo de mais e, portanto, não ficar unicamente só com a instrução primária. Eu que sendo, enfim, filho de uma família cristã, também já órfão de pai, com 3 irmãs, duas mais velhas, uma mais nova, e o que fazer então depois da quarta classe? Não sei já em pormenor a razão principal porque levou a pensar no seminário, mas talvez tenha sido, enfim, também natural da aldeia de Baraçal, do concelho de Sabugal, e já tinha frequentado os seminários de Vila Viçosa e Évora. E, portanto, essa ideia de vir para Évora ou para Vila Viçosa talvez tenha surgido um bocadinho por esse exemplo lá da minha terra. Enfim, esse antigo seminarista, pois veio a ser uma pessoa importante, embaixador em muitos países, uma vez tinha seguido a via diplomática. Portanto, aos 11 anos, iniciei então a frequência do seminário em Vila Viçosa. Só refiro que nesse primeiro ano entramos 77, portanto 77, podemos dizer crianças, uns mais velhos, outros mais novos. Havia já alguns com 16 anos ou até mais anos, mas a maioria de nós teria à volta dos 11, 12 anos. E foi Vila Viçosa em 1951, janeiro de 1951. E recordo só que desses 77 alunos ou companheiros do início do seminário, chegámos ao fim de 12 anos, e ordenados sacerdotes ou presbíteros, 6. Portanto, é uma percentagem, podemos dizer, muito reduzida. Muito reduzido. Não chega a 10%, mas pronto, foi essa a realidade. Em relação àqueles que saíram do seminário, eu, por sinal, sou presidente de uma associação de antigos alunos, que se chama LASE, a Liga dos Antigos Seminaristas de Évora, e, portanto, tenho participado em muitos encontros, muitas reuniões, muitos convívios com antigos alunos. Eles mesmo não tendo chegado ao fim do seminário, alguns só andaram 3 meses e que de facto ficaram com saudade do seminário, mas todos eles reconhecem que foi importante terem passado pelo seminário. Uma escola de formação
não somente cultural ou até eclesiástica, mas sobretudo uma formação humana. Hábitos de trabalho, hábitos de disciplina, criar amizades com os companheiros a fim de carteira, tudo isso ele reconhece que foi importante. Portanto, também eu reconheço, se não tivesse ido para o seminário, não seria aquilo que sou hoje, certeza absoluta, não é? A Exato. todos os níveis. Ainda relativamente à infância e esses como é que foi os primeiros momentos, neste caso com Deus? Então, eu acabei de dizer que nasci numa família cristã, ali na minha terra, na minha aldeia, praticamente toda a gente frequentava e frequenta a igreja. Se alguma pessoa não frequentasse, estranhava-se, não é? Uhum. Era uma coisa que não era normal. Portanto, dizer que nasci e cresci no ambiente cristão. Portanto, uma família cristã, que isto de facto é o ponto, podemos dizer, de partida, pois para seguir concretamente esta vocação de padre. Mas desde muito novo começou logo a interessar-se por esses assuntos? Com certeza que houve a catequese, não é? Que agora ainda hoje acontece, enfim, em muitas paróquias. As crianças querem ter catequese e, sobretudo, vindo de famílias cristãs, naturalmente vão caminhando nesse percurso cristão, não é? Uhum. E depois pode surgir ou não a história da vocação de padre, ou até uma, se for uma miúda, uma rapariga, uma criança do sexo feminino, ir para a vida religiosa, não é? Ser também religiosa. Portanto, isso vem muito realmente do ambiente, família, e depois do ambiente, podemos dizer, que rodeia as pessoas, não é? E em que altura é que se calhar mais ou menos percebeu que Então, queria ser então, padre? exatamente no seguimento da catequese, portanto, à instrução primária, que mais ou menos coincide com o início da catequese, e depois então com esses exemplos que aconteceram ter vindo para o seminário, também surgiu de facto essa ideia de tentar ir para o seminário, Uhum. sem ter ainda uma ideia definida de ser padre, não é? Porque com certeza que isso não se tem com 11 anos ou 12 Pois anos, é isso que mas pouco a pouco, e sobretudo depois de estar no seminário, com certeza que foi consolidando essa ideia de querer ser. Enquanto a maior parte dos colegas quiseram sair, não é? Por muitas razões, em relação a mim, achei que não havia nada que impedisse poder também seguir esta vida de sacerdote, não é? sabendo mais ou menos que a sua vida ia mudar depois disso, certo? Mudar no sentido de ser uma ocupação, uma missão diferente do que se fosse para qualquer outra ocupação, não é? Se fosse continuar lá na aldeia a trabalhar no campo, fosse depois tirar qualquer curso, não é? Isso de certeza que foi diferente. Exato. O que é que acha, e neste caso, nesse aspecto da mudança, o que é que acha que mudou na sua vida depois de ser tornado padre? Então, mudou porque realmente dispus-me a seguir a chamada vocação sacerdotal e que naturalmente implicaria depois muitas circunstâncias no ao longo da vida, não é? Uhum. Portanto, não somente depois o trabalho dito paroquial, fui numa paróquia, numa freguesia e passei por várias. Antes de estar na Torega, estive também depois noutras paróquias, não é? E portanto, isso com certeza que tem a ver com a escolha inicial de ir para o seminário e de querer ser padre, não é? Padre, exato. Você estava aí a falar na questão do sexo feminino, das mulheres também querem envergar por essa religião. Porquê é que não existem mulheres padres? Portanto, esta pergunta não tem assim uma resposta simples, não é? Uhum. Não há uma resposta simples. Portanto, na minha opinião, enfim, mulheres não serem sacerdotisas, que é talvez a palavra que se utilizava também antigamente, eh, tem a ver realmente com a tradição, que sempre assim foi, e que a nível depois também de outras religiões, não somente o cristianismo, Uhum. em que de facto as mulheres não podem ser ordenadas, não é, sacerdotisas, também noutras religiões, podemos dizer as principais religiões, seja o islamismo ou até o judaísmo, que são ditas monoteístas, ou seja, que acreditam Não no só único Deus, no não é? único Deus, exato. Porque muitas outras, seja o budismo, o hinduísmo, que acreditam, podemos dizer, em muitos deuses, não é? Uhum. E que, portanto, não é só na religião católica, concretamente, que não há mulheres ordenadas sacerdotisas, também noutras religiões não acontece. Mas será que tem a ver com
o Deus ser um elemento masculino? Tem a ver com a questão da tradição, mesmo até a nível, podemos dizer, humano, a nível social. Não é? Ultimamente, de facto, as mulheres têm ascendido a lugares que eram só de homens, tanto na política, mesmo até da direção de empresas, mas de facto até há pouco tempo era raro uma mulher chegar a essas responsabilidades, não é? Uhum. Portanto, é uma tradução muito antiga e depois a nível religioso, de facto, não tem acontecido, não é? Nunca aconteceu nestas principais religiões, não é? Isto não significa tirar dignidade à mulher. Sim, sim. Agora, simplesmente, há esta mentalidade agora mais moderna, o chamado feminismo. E, portanto, este feminismo defende que a mulher tem que fazer tudo aquilo que o homem faz. Uhum. Tem que ocupar todos os lugares que o homem ocupa. E quanto a mim, acho que é um exagero, não é? É um exagero, porque o homem e a mulher, embora sejam iguais em direitos e deveres, a nível da lei, tudo bem, mas são totalmente diferentes uns dos outros. Não digo só anatomicamente, mesmo até a nível mental. O homem é diferente da mulher. Como é óbvio. E que poderemos dizer que até haverá algumas profissões que serão mais femininas, outras mais masculinas, e que, portanto, atualmente é que a mulher quer exatamente fazer tudo o que o homem faz, quando não é necessário que isso aconteça. E a mulher não fica inferiorizada por isso, uh, fazer aquilo que certas coisas que o homem faz, não é? E de facto, na maior parte das atividades humanas, a mulher já consegue também ascender a esses lugares, concretamente na política. Tanto há mulheres que são primeiros-ministros, presidentes da República, não sei se tem acontecido, mas também já houve rainhas, isto era muito frequente haver rainhas, Sim. portanto, podemos dizer o lugar cimeiro da política. Mas se houvesse agora uma lei que ditava que as mulheres podiam ser, pronto, Não, sacerdotes ou padres, você concordava ou discordava? aqui não é tradição, e até depois formos à Bíblia, portanto, que é o livro de referência para os cristãos e também para os católicos. De facto, não há nenhum exemplo de uma mulher, até porque inicialmente, quando foi fundada a religião cristã, portanto, o fundador, Jesus Cristo, como sabemos, Uhum. escolheu um grupo de homens, 12, os chamados 12 apóstolos, e de facto não foi escolhida nenhuma mulher. E embora depois nas pregações, enfim, naquele trabalho, podemos dizer, apostólico que Jesus fez pela Palestina, havia muitas mulheres que acompanhavam. Mas segundo o Evangelho, acompanhavam para ajudar. Até desde lá abertamente dizem os evangelistas, este grupo de mulheres, lideradas talvez por Maria Madalena, mas que havia muitas outras mulheres, até pessoas importantes, e que acompanhavam Jesus e o ajudavam sobretudo a nível depois de material, não é? Uhum. E portanto Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola, no sentido ordenado, porque depois o grupo dos apóstolos, depois deles terem, enfim, vivido a sua vida, antes disso eles escolheram os continuadores, não é? Os sucessores, Uhum. que é que nós agora chamamos bispos, ou então também o Papa, uma vez que o primeiro Papa também era apóstolo, São Pedro, mas de facto não foi escolhida nenhuma das mulheres para estes lugares de responsabilidade. A Bíblia, concretamente o livro que chama Os Atos dos Apóstolos, chega a referir diaconisas, porque de facto Jesus não instituiu os diáconos, mas foram os apóstolos, que depois, vendo que tinha muito trabalho com as pregações, e que escolheram 7 homens, intitulados diáconos, sobretudo para desempenhar aquelas tarefas, podemos dizer, socio-caritativas, não é? Uhum. E que também os Atos dos Apóstolos falam, temos nomes, de mulheres que chegaram a ser diaconisas. Portanto, é a única referência que há. Agora, sacerdotisas, nunca. Não há nenhum exemplo. Portanto, que atualmente haja mulheres que possam ser diaconisas, eu acredito que não demorará muito tempo a isso acontecer, não é? Uhum. Agora, serem sacerdotisas ou serem bispos, já não digo papas, isso não vejo que isso venha a acontecer, não é? Pegando aqui num assunto também um pouco, talvez, difícil, ou um bocadinho mais delicado relativamente às questões da Igreja,
como nós sabemos, e o seu padre, como é óbvio, também sabe, que às vezes tem tido ultimamente uma má imagem devido a alguns incidentes. Aqui queria saber um bocadinho a sua opinião no sentido de tentarmos perceber e dar-me a sua opinião, se acha, nomeadamente estou a falar daquelas situações de abusos dos padres e essas coisas, acha que é uma questão de meia-culpa no sentido de, como é óbvio, a culpa das pessoas por realizarem esses atos, mas também ao mesmo tempo da Igreja por abafar o assunto. Mas atos, concretamente, não perceber bem Neste caso, a limitação, em que tema? neste caso os abusos na Abusos Igreja. Estou a falar dos sexuais abusos sexuais e relativamente pelos também padres. a corrupção, não? E a corrupção, exato. Pronto. Eu começo até por referir que tanto este tema, ou esta realidade de corrupção, como a pedofilia e abusos sexuais, são realidades que são transversais a toda a sociedade. Isto é uma verdade que ninguém pode negar. Porque é que só os padres é que são apresentados como corruptos ou como pedófilos? Isso é que uma afirmação, uma realidade que não tem sentido, não é? Não tem sentido. Porque é que, de facto, um crime, seja de corrupção ou de pedofilia, praticado por um padre é crime, e se for por um pai de família, se for por um avô, se for por um tio, se for até por um amigo da família, já não é assim um crime dessa maneira. Porquê? E para que é que só aparecem nos jornais em relação aos padres, aos sacerdotes, ou até catequistas, ou até depois chefes de escuteiros, e não se fala depois nos outros? Porquê? Responde já imediatamente, enfim, com uma frase que se diz, e que é verdade, que até é proposta da Igreja Católica. A Igreja Católica é santa e pecadora. E suponho que isto aqui explica um bocadinho tudo isso. Santa porquê? Porque foi fundada naturalmente por Jesus Cristo, tanto que é santa, é o Filho de Deus, e que, portanto, é santa à partida e tem a obrigação de o ser. Pecadora, porque é constituída por homens, e os homens, por regra, são pecadores. Não? Certo. Acho que não haverá nenhum que diga eu cá não sou pecador, todos são pecadores. E, portanto, a Igreja não é constituída por anjos, Uhum. nem por santos, é por homens como todos os outros, não é? Talvez tenha havido alguma falha a nível da formação que era feita nos seminários e que talvez também atendendo aos tempos que são outros, porque concretamente a questão da pedofilia, essa hora ultimamente é que é considerada crime. Portanto, a pedofilia só a partir de 1980 é que se começou um bocadinho a valorizar esta realidade e a estudar. Mas você sente que a Igreja podia fazer mais alguma coisa? Mas com certeza que sim, e Em portanto vez, em vez de, neste caso, abafar um bocadinho o assunto ou não ligar tanto, está a perceber? não, a Igreja tem feito e até mais que a sociedade, porque se diz que só 5% é que seriam, vá lá, pedófilos ligados à igreja ou ligados à religião. 5%. Os outros 95% não contam. Uhum. E como eu acabei de dizer, a maior parte realmente destes crimes de pedofilia ou abusos sexuais passam-se na família, passam-se à volta da família, passam-se nas escolas, enfim, nos clubes desportivos, que constantemente estamos a dizer aqui, além, são presos, não é? Porque é que são os da igreja é que são criticados e nos criticam os outros? E até se for, por exemplo, um clérigo que é denunciado como pedófilo, diz logo o nome dele, onde é que ele mora, o que é que ele faz, a família. E se for outra pessoa, nunca se diz o nome. Portanto, há um tratamento totalmente desigual, não é? Uhum. E porquê é que Porque, acha que acontece isso? é exatamente porque é uma coisa que eu não concordo, porque é que há de haver, é só pôr em xeque. É um tratamento diferente porque quer-se realmente criticar só a igreja, não é? Isto é perseguição naturalmente à igreja, é evidente. Porque se há um padre que é realmente apontado, é apontado não quer dizer que seja verdade, vê logo o nome, vê logo a identificação toda, não há proteção nenhuma de dados, já não digo dados, mas da pessoa. E se for o outro, nunca se diz o nome, nunca se diz como é que é a vida da pessoa. Só se diz, né, tal sítio, ou então, mas nunca se diz o nome. Portanto, isso fez que há uma perseguição. Uhum. Eu só entendo que é má vontade, não é contra a igreja. Não? Exato. Portanto, eu não defendo que quem realmente seja ah, acusado e seja dado como culpado, porque não é só denúncia. Uhum. Porque aqui bastava uma denúncia anónima
para imediatamente este padre ser, de alguma maneira, proibido de continuar a exercer a sua atividade só porque houve uma denúncia. Uhum. E veio-se a verificar que muitas das denúncias eram falsas. Não é? Portanto, eu não defendo de maneira nenhuma esses crimes, como digo, se eles forem verdadeiros, mas não é só pela denúncia que serão verdadeiros, mas se houver provas, naturalmente que a pessoa seja julgada e que seja realmente condenada e castigada conforme a lei indica, não é? Queria falar aqui de um assunto também interessante que é a morte. Tinha aqui uma pergunta que lhe queria fazer, sendo, pronto, você é padre, que se acha que existe vida após nós falecermos. O que é que existe depois da morte? Talvez também pudéssemos até relacionar com uma outra realidade. Também não sei se será essa, pois, uma pergunta. Tem a ver com a história do pecado, não é? Do pecado, ok. Quer que eu fale desse assunto Não, que lhe eu tinha? falaria ao mesmo tempo, quer Ok. dizer, Sim, aqui do pecado, uma coisa ligada com a o que ele outra, não é? tinha dito anteriormente sobre o pecado era para falarmos um bocadinho sobre esse primeiro pecado e, neste caso, o que é que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem Porque comido nós cristãos o fruto até proibido. defendemos que a morte é como que uma consequência do pecado. Uhum. Por isso é que, enfim, juntando os dois temas, acho que tem sentido, não é? Portanto, o pecado, que quem aprende catequese, sobretudo nos tempos passados, se fazia uma interpretação muito literal daquilo que está na Bíblia, no livro do Gênesis, logo no primeiro livro, e conhecido pelo pecado de Adão e Eva, não é? Uhum. Pecado original. Uhum. Portanto, a Bíblia não é nenhum livro científico, também não é nenhum livro que tenha ali todas as verdades, não é? Mas a Bíblia é um livro de mensagens. Portanto, ao relatar-se este exemplo ou aquele exemplo, tem como principal objetivo transmitir uma mensagem naturalmente importante, não é? E aqui neste caso, o pecado não terá consistido lá em colher a maçã e comer a maçã. Isto é uma coisa muito material, mas consiste sobretudo num ato de desobediência. Uma vez que Deus, segundo a Bíblia, teria dado a ordem de o primeiro casal fazer tudo o que quisesse, mas que não poderia tocar naquela árvore da vida, não é? Uhum. Portanto, o pecado ainda hoje consiste, sobretudo, numa desobediência. Nós cristãos dizemos aos mandamentos da lei de Deus, mas uma pessoa até que não seja cristã, se calhar pecado crime, não é? No fundo, quase pode um bocadinho assemelhar, não é? Há uma lei, a pessoa não quer cumprir aquela lei, portanto pratica com mais gravidade ou menos gravidade um crime, não é? Isto é a Uhum. nível civil. A nível religioso, quando nós não cumprimos uma determinada obrigação, dizemos que houve um pecado, não é? Houve Certo. um pecado. Mas que o pecado está sobretudo no ato da desobediência. Não é? Uhum. Portanto, o primeiro pecado já foi assim e os atuais continuam a ser assim, não é? Se o homem é bom por natureza, não é? Isto também os filósofos têm por vezes defendido isso. Concretamente há suponho que do século XVIII, no tempo do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, enfim, que muita gente conhece, e que ele defendia que o homem era naturalmente bom. A sociedade é que o estragava. Uhum. E, portanto, defendia a tese do chamado bom selvagem. O caso lá dos índios, do Amazonas, ou enfim na África, certas tribos, que seriam bons por natureza. Uhum. A sociedade, em que eles ainda não tinham, enfim, entrado muito, ainda não os tinha estragado. Eu acho que essa tese não tem grande sentido, porque eu até defendo que o homem é mais naturalmente mau do que bom. É mais naturalmente mau do que bom. Mas se Deus é uma figura tão boa, porque é que existe tanta maldade neste caso? Que é Não o. existe a maldade porque a natureza humana é assim constituída, não é? Sim. Há um filósofo espanhol que realmente diz que nós próprios, que o ser humano é ele próprio e as suas circunstâncias. Portanto, é Ortega y Gasset, este filósofo, e estou plenamente de acordo. Nós somos aquilo que somos,
seja por hereditariedade, porque há muita coisa que nós temos que herdamos, Uhum. herdamos da nossa família, não só dos pais, mas pode ser dos avós ou dos tios. Há muita coisa que nós herdamos. Portanto, não temos mérito nem demérito em herdar isso, não é? Mas depois também aquilo que nos rodeia também influi muito. A questão da família, a questão da sociedade, não é? E, portanto, eu defendo exatamente tudo isso. Agora que o homem seja naturalmente bom, como dizia o Rousseau, acho que não. E que basta olhar para um exemplo, e costumo também dar sempre exemplo de uma criança, enfim, que nasce, começa realmente a desenvolver-se, chega à altura de começar a falar, e quando, suponho que aí por volta dos 2, 3 anos, não é? Que a criança depois vai falando, qual é que é a palavra que ela mais diz à mãe, que lhe diz para comer, que lhe diz para ir dormir, ou que lhe diz para... Qual é que é a palavra? É o sim ou não? Acho que é o não. Uhum. Portanto, a criança ainda, podemos dizer, inocente, já tem mais queda para contrariar, para dizer o não. Exato. E porquê? É porque é naturalmente boa? Se calhar não é por. Portanto, aqui é que está o mistério, não é? Portanto, eu Uhum. não afirmo isto dogmaticamente, mas na minha opinião, de facto, o homem não é por natureza bom, ou podemos até dizer nem é bom nem é mau, não é? Mas mais inclinado para o mal. E depois então com as companhias, com as influências do meio ambiente, então é que pode ir mais para bem ou Mas pode ir mais para mal. será que você, sendo padre, uma figura como você é, neste caso, pode expressar essa sua opinião? Aquilo que se vê, não é? Portanto, é a minha opinião, eu digo, nas conversas, enfim, seja onde for, eu digo isso, não é? Mas em momentos de catequese pode expressar essas questões para os meninos? Então, com certeza que sim, então. Isto não será algo projetivo ou não? Nada, porque isto aqui é que é a realidade, não é? O pecado existe, não é? Não é agora dizer que não há pecado nenhum, vale tudo, não é? E até me recordo, enfim, também já é do meu tempo, o chamado Maio de 68, que aconteceu em França, particularmente em Paris, 1968. Uhum. Portanto, um grupo, enfim, de muita gente, sobretudo jovem, e que realmente defendia é proibido proibir. Que eles diziam, é proibido proibir. Isto significa, portanto, vale tudo. Vale tudo. Isto não está correto, não é? Não vale tudo. Uhum. Porque se nós vivemos em sociedade, nós também temos que obedecer regras. Porque senão, de facto, é uma anarquia, ninguém se entende, não é? Uhum. E, portanto, valem muitas coisas, forem lá valores que sejam benéficos para a pessoa humana e para a sociedade, mas depois também tem que haver proibições. Isto a todos os níveis. Uhum. Até a nível da sociedade, a nível depois até da religião, não é? Há aquilo que chama o pecado ou os mandamentos, em que se diz mais ou menos o que é que se deve fazer, não é? E que nós até resumimos em 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Portanto, se nós amarmos, não pecamos, e a sociedade com certeza que seria perfeita. Se não amamos, prejudicamos a nós e prejudicamos os outros, não é? Como nós cristãos dizemos, Deus amou tanto o mundo, aqui o mundo, as pessoas, e sobretudo as pessoas sofredoras, que desde sempre têm vivido no sofrimento, particularmente nas guerras, porque as guerras não existem só agora. Calhar desde a pré-história, desde os tempos mais recuados, que houve guerras. E até segundo a Bíblia, podemos dizer logo o primeiro ato da maneira de guerra foi entre dois irmãos, tanto que é Caim e Abel. Uhum. É que a Bíblia nos fala, Caim e Abel, um que, pronto, era bom e o outro era mau. Portanto, voltando à tal história sobre naturalmente bons ou maus, aqui há este exemplo bíblico dos dois irmãos, Abel, que era o irmão bom, e Uhum. naturalmente o bom filho, e Caim, mau. E mau porque invejoso, ciumento, vingativo, não é? E até vendo que Deus aceitava mais os sacrifícios, as ofertas que o irmão Abel fazia, porque ele as fazia realmente com generosidade, com alegria, e dava a Deus o que tinha de melhor. Caim era o contrário. Também oferecia, dava a Deus, oferecia dádivas, mas era do pior que tinha, porque era de facto espírito mau, não é? Uhum. E Caim
por ódio, por vingança, por ciúmes, matou o irmão. Uhum. Nós acreditamos, enfim, nestas verdades. E então Jesus, de facto, vendo que o mundo estava tão mau, Deus Pai enviou à terra o seu Filho e que se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Portanto, Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos, desde o ter que nascer criança, criança dependente, não é, dos pais, e aqui os pais, Nossa Senhora, Mas e desde novo que Jesus, de histórias que fui lendo e verificando, desde novo que Jesus Cristo foi muito, até a uma certa idade, pareceu muito discreto. exatamente porque foi com certeza intencional. Ele quis viver, pois, lá em Nazaré e fez exatamente igual como qualquer habitante de Nazaré fazia, não é? Uhum. Lá está a tal história de que ele quis dar-nos o exemplo em tudo. Certo. E quis passar por uma pessoa como as outras, mas simplesmente era muito diferente porque era Deus. E não pecava, não é? Uhum. Não conhecemos nenhuma atitude de Jesus que fosse considerada pecado, não é? E portanto ele veio viver a nossa vida e até aos 30 anos, segundo, enfim, mais ou menos o pensar de todos, ele viveu até aos 30 anos em Nazaré, praticamente misturado, podemos dizer, com as pessoas, Uhum. não fazia nada diferente, e até depois chegou à altura em que ele achou por bem dar-se a conhecer. E até segundo os Evangelhos há um episódio em que isso acontece, quando Jesus, já com o grupo dos apóstolos, é convidado para um casamento, tanto que é conhecido as bodas de Caná, e que neste casamento depois faltou uma coisa importante, não é? Num casamento, que é as bebidas, Uhum. a do vinho. E que quem deu pela falta do vinho foi a mãe de Jesus, que também tinha sido convidada, devia ser também uma pessoa muito próxima dessa família, e Nossa Senhora é que foi ter com o filho e disse-lhe, não tem vinho. E pronto, e já não esteve com mais conversas. Jesus ainda lhe disse, o que é que nós temos a ver com isso? Não é nada connosco. Mas Nossa Senhora fez o pedido e não se importou com mais nada. E disse logo aos criados, aqueles que andavam lá a servir no casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Este ele, Jesus. Uhum. E de facto Jesus atendeu ao pedido da mãe e mandou encher lá umas talhas que havia lá para a água, né? Enchê-las de água e dessas talhas depois transformou-os em vinho. E esse vinho depois foi servido lá no casamento e que toda a gente apreciou e até estranharam que se tivesse guardado o vinho bom para o fim. Uhum. Portanto, Jesus deve-se a conhecer aqui como sendo já o Filho de Deus, capaz de fazer milagres. Exatamente. E pode. E a partir daí, depois ele continuou a fazer outros milagres, curava toda a gente que corria a ele, aflita, enfim, com sofrimento. Jesus nunca deixou de tentar resolver o sofrimento, curando, alimentando, com certeza consolando as pessoas, não é? Como é que foi o episódio da morte de Jesus? Depois Pode contar-nos um bocadinho sobre isso? Jesus depois foi morto exatamente enfim, pelas questões políticas e religiosas, porque Jesus foi sempre rejeitado por aquele grupo mais influente na Palestina, não é? Sim, sim, sim. Que eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, lá aqueles que mandavam, não é? E que nunca o quiseram aceitar como sendo o Filho de Deus. Porque no Antigo Testamento vinha já a promessa, já há muito tempo, que havia de vir o Messias, o Emmanuel, o Deus conosco. E, portanto, muita gente estava à espera que chegasse esse Messias, e de facto, quando ele chegou, como acabámos de relatar, pois criança, cresceu, viveu em Nazaré, começou, pois então, a que nós chamamos a vida pública, a pregar, a anunciar, a transmitir a nova doutrina. Essa nova doutrina que se resumia, sobretudo, pois, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não é? Uhum. E, portanto, ele andou, segundo os Evangelhos, pelo menos 3 anos, enfim, nestas pregações, procurando exatamente transmitir esta mensagem.
Até que chegou uma altura em que os chefes políticos e religiosos não o aceitavam, não é? Não admitiam que ele fosse Deus, não é? Antes já tinha havido outras pessoas que também se intitularam o Messias, até conseguiram durante algum tempo juntar muita gente que do lado deles, mas que não resultou porque não eram verdadeiros, não é? Uhum. E portanto aquilo soava a falso e acabaram por ser mortos e acabou o movimento que eles trouxeram. Aqui Jesus também acabou por ser morto, mas por outras razões, não é? Portanto, ele foi realmente preso, e até quem o ajudou a prender foi um dos apóstolos, que é o chamado o traidor, não é? O Judas. E até esse é que indicou lá os soldados romanos que mandavam na Palestina quem era Jesus. E até ele foi preso e pronto, foi julgado lá pelo representante do imperador Pilatos e foi condenado à morte, mas inocente. E até houve testemunhas que foram, enfim, trazidas ao julgamento, mas para mentirem, para dizerem coisas que não era verdade, não é? E portanto, Jesus, sendo Deus, podia evitar ser preso. Ele, noutras ocasiões, também tentaram prendê-lo e matá-lo e não conseguiram, não é? Até na própria terra dele, em Nazaré, quando ele lá foi também um dia, e portanto deu-se a conhecer como sendo esse Messias. Lá os habitantes de Nazaré não quiseram reconhecê-lo como o Messias, não é? Uhum. E até depois tentaram matá-lo. Mas diz o Evangelho que ele passou pelo meio deles e não fizeram nada, não é? E portanto aconteceu muitas vezes que esses fariseus e doutores da lei estavam contra Jesus, não o aceitaram, quiseram matá-lo, mas não conseguiram. Até que Jesus achou que já tinha sido tempo suficiente dele, de facto, anunciar o que era Messias, e até deixou que o prendessem. Não é? E depois Pilatos e lá também Anás e Caifás condenaram-o à morte. Não é? Portanto, ele deixou-se matar. Uhum. E já tinha ele dito aos apóstolos várias vezes que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, fosse preso, fosse, enfim, condenado à morte, fosse morto, mas que havia de ressuscitar ao terceiro dia. E de facto assim aconteceu, não é? Portanto, Jesus foi preso, foi morto depois em Sexta-feira Santa, e depois no primeiro dia da semana, para nós agora é o domingo, ele voltou a viver, ressuscitou, não é? Isso para uma pessoa que não seja crente, nem que tenha fé, ah, é difícil de aceitar, ou é difícil de acreditar nessas situações sem havendo provas científicas sobre isso? Há provas, então há provas, temos os evangelhos, temos, enfim, tantos testemunhos da veracidade de que Jesus é histórico, que existiu e que não é um simples homem, embora o melhor dos homens, mas que é Deus. Há provas. Agora, isto de acreditar, ou se acredita Ou ou se não não acredita. acredita? Exato. Aqui de fé, ou se acredita ou não acredita. Não é acreditar assim de olhos fechados, não é? É Uhum. com provas, não Com é? provas, sim. E de facto nós temos provas, exatamente, que Jesus não é um simples homem, mas que é realmente o verdadeiro Filho de Deus, não é? Que isto não se impõe à força. Olha, só padre, estamos aqui para finalizar. Gostava de só fazer aqui uma última pergunta. Aqui nesta temporada decidi trazer aqui uma espécie de uma rúbrica, também para relacionar um bocadinho com a aldeia de Valverde, e em que basicamente nesta temporada em todos os convidados vou fazer uma pergunta final que se prende com a aldeia de Valverde, que é, imagino que o padre só ia a Valverde daqui a 30 anos. Como é que gostava que a aldeia estivesse? Portanto, eu só digo, já não é no meu tempo, passados os 30 anos, eu já estou com 84 anos, Hum. e portanto isto só em teoria é que eu respondo, não é? Seria Sim, bom? não, Seria é bom? possível, não, não, Seria não. bom, tu é que poderás depois confirmar isso, não é? Daqui a 30 anos, é certeza que já não é? Mas pelo menos o meu desejo, não é? O meu desejo, e não bastará só o meu desejo, tinha que ser também o desejo de todas as pessoas, e concretamente então aos habitantes de Valverde,
que eu naturalmente não esquecerei nunca, não é? Tive por ali estes tantos anos, Uhum. é conviver, não é? Desde com crianças, jovens, pessoas adultas, em que fizemos ali também muita coisa realmente, acho que boa, não é? E concretamente lá ficou, enfim, a igreja paroquial que se construiu de raiz, é uma igreja digna e que de facto também recebe todos aqueles que realmente querem ser cristãos e querem participar. Portanto, aquilo que eu desejaria daqui a 30 anos é que de facto houvesse uma evolução a todos os níveis, tanto a nível naturalmente, a nível social, tanto a nível de pessoas, de famílias, que naturalmente que houvesse mais pessoas, que até pudesse ser já uma vila, não é? Uhum. Se realmente ao fim de 30 anos, se as pessoas quisessem, e houvesse também recursos naturais, houvesse também capacidade das pessoas, não é, para desenvolver, que se criasse ali muitas atividades, não é? Isso agora já depende das pessoas. Não vivermos só na dependência dos outros, mas que nós deveríamos ser criativos, não é? Exato. E de facto, uma comunidade que é criativa consegue realmente fazer, podemos utilizar a palavra, milagres, não é? Uhum. Milagres no sentido de coisas boas, não é? E portanto, ali Valverde, uma vez está próxima aqui de Évora, se calhar nunca poderá ser assim muito, muito, muito grande, mas de facto se podia tornar uma povoação, de facto, mais próspera, em que as pessoas vivessem em harmonia, naturalmente que fosse de muito, muito mais, não é? Uhum. Porque a população também é relativamente minuta. A tendência está Não também sei a quantos decrescer. habitantes é que tem atualmente Valverde. Assim de cabeça diria 400. Será? Quantos? 400, talvez 400 400. pessoas. Já, Pronto, ali já parece, teve, pronto, já teve muito mais, né? Mas parece-me que a paróquia, a freguesia, é que terá chegado já aos 700 ou 800, não é? mais, já teve 1000. Ele não é mais Mil, que isso. mas pronto, lá está a união de freguesias toda. Pois. Pois. Mas pronto, isto aqui realmente usamos a pouca resposta. O desejo é que houvesse realmente desenvolvimento a todos os níveis, até a nível até económico, a nível de população, a nível depois também de atividades culturais. Uhum. Tendo ali o polo da universidade, acho que tinha muitas condições para que de facto a população de Valverde concretamente, e depois também da paróquia em geral, a Torega, incluindo São Brás do Douro, que criasse também, devemos dizer, polos de riqueza, não é? Uhum, uhum. Porque parece-me que há muito risco de as pessoas viverem só na dependência dos outros, não é? Querer que os outros façam, não é? Exato. Há quem diga que é um bocadinho a mentalidade de alguns alentejanos, viver um bocadinho na dependência de outros, enfim, aqueles que eram mais ricos, não é? Os lavradores, e que têm que realmente também arriscar, não é? Ser criativos, Uhum. não exigirmos dos outros, mas nós também procurarmos desenvolver, não é? E, portanto, é também a nível religioso que, de facto, ali surgisse uma comunidade, um grupo de cristãos também muito entusiastas, não é? Muito sinceros, e que houvesse uma colaboração, uma harmonia entre todos, não é? Portanto, É isso isto a mesmo. nível económico, a nível cultural, e de facto a universidade acho que pode ajudar. Depois, a nível pessoal, que as pessoas se tornassem realmente uma comunidade feliz. Grande fotógrafo João, quer fazer aqui uma pergunta? Vocês já conhecem aqui o João? João, chega aqui se faz favor. Eu estava ali e estava a pensar, sabe, estamos em guerra. Nós estamos em guerra no país. No país não, no mundo. E eu gostava de saber o quão é que o padre acha que a religião pode ter influência nisso, Influência em quem? na guerra Na guerra. que está a passar agora. Isto é um dos tais problemas que é muito, muito complexo, porque, como eu já disse há pouco, guerras sempre têm havido. Sim, E até dei o exemplo de Caim e Abel, não é? Se na pré-história, se calhar as armas de guerra eram cacetes ou eram pedras, por aí fora, não é? Depois vieram as espadas e vieram as lanças, e até aqueles povos que tinham, pois, o ferro, tinham o bronze, pois tinham supremacia sobre os outros, que era só realmente à pedrada, não é? sim, Portanto, isto não somente da religião, como até antes da religião, era uma questão do bom senso. sim. Portanto, as pessoas, e aqui as pessoas, o ser humano, todos eles, não deveriam querer só os seus interesses. Porque se nós vivemos em sociedade, temos que todos lutar
para que essa sociedade seja feliz, não é? Certo. Eu não posso só exigir que o outro me faça feliz a mim, eu também tenho que dar o meu contributo. Hum. Porque eu até me lembrei agora aqui de um pequeno exemplo que se fala a nível escolar ou a nível familiar ou qualquer outro nível. Pessoas que dizem é que o ambiente é péssimo e, portanto, vivem num ambiente péssimo e não passam disto. Quando o ambiente depende de todos aqueles que estão nesse ambiente, não é? E, portanto, isto da guerra não é só a religião, com certeza que a religião tem que pregar, seja a religião cristã ou qualquer outra religião, Sim. tem que anunciar sempre a paz. Porque é de facto um valor enfim, altíssimo, não é? Viver em paz, viver em harmonia, não é? Só que a ideologia de religião deles também é diferente. Porque o padre é cristão, as religiões lá são outras. Não é? Mas estou a dizer que qualquer uma deveria ser. Sim. Porque quando não é, chegamos ao chamado fanatismo. Hum. E este fanatismo, há fanatismo na religião, há fanatismo na política, há Sim, em todo fanatismo lado. em todas as atividades humanas, no desporto, na bola, há fanatismos, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, na minha opinião, eu falo pela religião cristã. A religião cristã tem que pregar sempre a paz e a harmonia, o entendimento entre todos. Hum. E no seguimento daquilo que dizíamos há pouco, o próprio ensinamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus até se deixou depois matar, exatamente por isso que eram maus, que eram injustos e que não quiseram reconhecer a verdade, não é? Portanto, a religião cristã defende a paz, a harmonia, o entendimento entre todos e até, sobretudo, pagar o mal com o bem. Hum. Agora, se for outras religiões, concretamente o judaísmo ou o islamismo, aí é que já duvido se há a mesma abertura. Não? Pois porque existem pessoas que defendem que pode ser isso uma das causas da guerra. Não, daqui a causa da guerra é o fanatismo, ou seja, defendo o meu lado, defendo o meu modo de pensar e não quero saber dos outros. E concretamente Pois. os judeus têm muito, podemos dizer, aquele espírito da vingança, que já no Antigo Testamento se fala naquelas leis que foram feitas, até no tempo de Moisés, havia uma lei que chamava Lei de Talião, que, por outras palavras, era olho por olho, dente por dente. Hum. Eu tinha o direito, se alguém me arrancasse uma vista, eu tinha o direito de fazer o mesmo. Se me cortavam uma mão, eu tinha o direito de cortar a mão do outro. Isso já vem lá no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento exclui muito essa parte, chamamos de vingativa. Porque Jesus ensina que pagar o mal com o bem. Agora, quando existe este fanatismo que leva à vingança, isso é nunca mais acabar a guerra. E tanto judeus como muçulmanos, islamistas, têm este espírito vingativo. Portanto, se eu fizer o mal, eu vou fazer mal ainda maior. E se for assim, a guerra nunca mais acaba. Eu acho que eles têm a ideia de que meio que como alguém se atravessa no caminho deles, está a impedi-los de seguir o caminho de Deus deles e por isso é que fazem tipo estes ataques. Não, isto aqui não tem explicação, não tem sequer razoabilidade, Mas já não digo só pela parte religiosa, a nível humano, humano mesmo. não tem explicações. E que, portanto, uns, aqui, já agora falando concretamente desta guerra, de facto o Hamas, portanto esse grupo extremista também lá dos palestinianos, o que fez não é louvado por ninguém, não pode ser aplaudido por ninguém. Matar a sangue frio crianças, idosos, pessoas novas, tudo o que aparecia à frente, não é matar, só pelo ódio Sim. exatamente antigo, não resolve. Da outra parte, a nível dos judeus, agora vê o tal espírito da vingança. E são capazes exatamente de fazer o mesmo, não é? E portanto aqui não há explicações. Isto não tem, não é racional. Não é racional. Enquanto houver espírito de vingança, as coisas nunca mais acabam. A guerra nunca mais acaba. Ok. Acho que está respondida a minha questão. Está respondido? Não. Para despeito de lá.
Olha, pronto. O meu colega queria fazer aqui uma pequena questão, mas pronto, era só a parte final já de agradecer por ter disponibilizado para virmos aqui ter esta pequena conversa esclarecedora sobre os Sim, vários assuntos pequena, que a gente. pequena que não foi pequena, já foi Pequena, grande. pronto, você Já foi percebeu. cumprida, mas foi Pequena que você percebeu. com Não, mas todo o gosto da minha parte. agradecer por nos termos deslocado aqui à paróquia de São Mamed, a sua paróquia neste caso. E é isso. Não sei se quer deixar uma mensagem final para as pessoas que neste caso o vão ouvir ou alguma coisa do género. Está à vontade para falar. Que a breve mensagem é que todos nós deveríamos olhar para nós próprios e olhar para os outros. Parece-me, por a análise que eu faço assim da atualidade, é que há muita gente que só pensa neles próprios, não é? Aquilo que nós chamamos de individualismo, Uhum. em vez de vivermos em grupo, em comunidade e procurarmos o bem uns dos outros, não é? Portanto, para mim a grande mensagem é essa, é que combatamos um pouco o individualismo que é instintivo em nós. Queremos só o nosso bem e não queremos saber dos outros, mas que nos preocupássemos mais uns com os outros, porque na medida em que nós trabalharmos para os outros, também certeza que seremos felizes nós próprios. Mais uma vez, obrigado, Sr. Padre. Foi o primeiro episódio da segunda temporada do projeto e para a semana é mais. Beijinhos. A grande mensagem é essa, é que combatamos um pouco o individualismo que é instintivo em nós. Queremos só o nosso... Influência em quê? Na guerra Na guerra. que se está a passar. Isso é um dos tais problemas